celebrando a Deus. Sim, tá tudo bem. Também é tão bom estar com vocês, celebrando a Deus. É o encerramento, pastor. Pastor, estou muito feliz em poder estar com o senhor. Meu respeito ao senhor e essa igreja que está sob seus cuidados. Oro para que Deus me dê vida longa, que me dê saúde e que continue aprovando as obras das suas mãos. Vida longa, não é? Deus abençoe aqui os pastores, os obreiros, a diretoria da igreja. Marcos, eu te abraço, que abraço sua casa. Deus te abençoe grandiosissimamente, tá bom? Deus abençoe. Cleiton, dispensa palavras, comentários. Mais uma vez a gente junto. Eu me derreto. Só quem canta mais que o Cleiton é o meu filho David, que é amigo dele também. Espero que um dia vocês possam conhecer David Lima. Apocalipse 6:2. Pastor, Deus me deu a graça de escrever e eu tentei em letras algumas coisas que Deus me deu. Eu tenho 7 livros escritos. Um é 50 Sermões de Ouro. É um livro que você pode usar como devocional. O outro é Meu Sermonário. E eu deitei em letras aqui, muitos, mas são sermões mesmo, sermões expositivos, evidentemente. Eu sou mais um pregador expositivo. E respeito os pregadores temáticos, né? Textual, mas as minhas mensagens são mais expositivas. Aqui tem sermões com 5, 6 páginas. Eu queria presenteá-lo, pastor, com esse sermonário, tá bom? Esse livro é o meu primeiro livro, O Inferno, Ficção ou Realidade. É raro esse livro, mas a doutrina do inferno é uma realidade. Lembre-se, Jesus não falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus falou mais sobre o céu. Jesus falou mais de 100 vezes nos evangelhos sobre o céu e cerca de 15 vezes sobre o inferno. O inferno é uma realidade. Preciso ter cuidado com algumas informações da internet com relação à alma, porque tem gente que está pregando aí, tem até crente da nossa igreja acreditando que a alma é apenas indivíduo, sujeito, e que não haverá um tormento eterno. E o inferno é eterno. Você só compreende a respeito de alma a partir do contexto. Existe alma indivíduo, sujeito, existe alma biológica, existe alma como sentimento. Lembra de Jesus dizendo: a minha alma está angustiada. E existe alma como ser imaterial. Por exemplo, palavras de Jesus em Mateus 10, versículo de número 28, ele exorta que a gente tem que temer a Deus, que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Então essa ideia de aniquilacionismo, de que inferno não é eterno, até se fosse, não seria necessário Jesus padecer da cruz do Calvário. E seria também um prêmio para o ímpio, né? O cara morreu, depois é aniquilado. Não existe aniquilacionismo e também não existe sono da alma. Tanto os salvos como os perdidos estão conscientes. Os perdidos no mundo dos mortos, no Hades, esperando a ressurreição de Apocalipse capítulo 20, quando Deus julgará no juízo final e os condenará. E assim como os salvos que morreram salvos estão conscientes do paraíso de Deus. O paraíso vem do iraniano, que significa o parque de Deus. Você já foi num parque aqui na Terra? Tobogã, roda gigante. É claro que o parque de Deus não é dessa forma daqui, mas imagine as delícias inefáveis que existem. A inveja, síndrome de Lúcifer. Eu falo a respeito desse sentimento medíocre. A inveja não é a pessoa querer o que você tem. Inveja é a pessoa querer que você não tenha. Gadara, protótipo dos nossos dias. Eu abordo aquele diálogo entre Jesus e o endemoniado. É o único diálogo na Bíblia. E é Jesus dialogando com o demônio. Como é o teu nome? O demônio responde: meu nome é Legião, porque havia nele muitos demônios. Na verdade, 6.000 demônios naquele rapaz. O pecado, sua origem e suas consequências. Eu falo de 19 tipos de pecados. Eu abro uma caixinha sempre no meu Instagram. É a caixinha mais atribulada da internet. Depois você dá uma passada lá, Denilson Lima Oficial. O pessoal me pergunta muito: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Existe pecadinho, pecadão? Existe sim, tá? A minha língua grande, esse aqui você dá em alguém de presente. Aqui não tem. A língua é o membro mais forte do nosso corpo. A língua não cansa, já reparou? Você ficar em pé muito tempo, as pernas cansam. Levantar a mão muito tempo, cansa.
pálpebras cansam, mandíbula cansa, mas a língua é terrível. Olha, vende um kit, eu só tenho 20 kits de livros. Infelizmente tem kits que não tem os 7 livros. Então o kit com 7 é R$140. Sai por R$20 cada livro desse. Na livraria um sermonário desse custa R$59,90. Só um sermonário. E os kits com 6 livros você paga apenas R$120. Sai por R$20 também. Tá lá fora, você passa, aceita Pix, Bolsa Família, auxílio emergencial, maquininha de cartão de crédito. Vamos ao que nos interessa. Apocalipse 6, versos 1 e 2. Pastor, eu serei muito breve. Serei breve. Eu estou vindo de uma correria frenética, estou um pouco doente. Eu vou sair daqui, vou a Salvador, depois eu vou a Teresina e volto para casa. Ultimamente eu tenho ficado muito. A minha esposa está indo nos lugares me encontrar. Ela não teve como vir. Eu cheguei ontem em casa, que eu estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e embarquei madrugada. Orem pela minha vida, pela minha casa, pelos meus filhos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Você diz amém, tome o assento. Muito bem. Eu sei que o livro de Apocalipse é o livro menos lido pelos cristãos. E a maioria dos cristãos denominam este livro como o vilão do Novo Testamento. E a dificuldade de alguns se interessar pela escrita apocalíptica, do Apocalipse de João, é exatamente por conta de algumas dificuldades básicas. Por exemplo, a simbologia do livro. Número 2, a estrutura do livro. Número 3, os conceitos e métodos de interpretação do livro. E número 4, o uso do Antigo Testamento no livro. É claro que quando você lê o livro de Apocalipse, você tem que lê-lo a partir de uma mentalidade apocalíptica dos dias de João. Porque os símbolos existentes neste livro são símbolos encontrados exatamente nos dias de João. Caso João usasse símbolos existentes no nosso tempo, jamais, por exemplo, a patrística assinaria este livro, dando autenticidade a ele, como sendo inspirado por Deus. Portanto, a gente tem que entender o livro de Apocalipse e a sua simbologia a partir de uma mentalidade apocalíptica dos dias de João. Número 2, a estrutura do livro de Apocalipse. É preciso que a gente entenda essa estrutura a partir do número 7. E João usa este número por mais de 50 vezes em todo o livro. O número 7 vem de uma raiz hebraica que significa perfeito, significa total. E o número 7 a gente encontra no livro de Apocalipse exatamente para referir a autoridade a Deus. Deus está no trono e todas as coisas estão no seu mais absoluto controle. Número 3, os conceitos e métodos de interpretação do livro de Apocalipse. E é claro que eu aqui não vou ser técnico nessa noite, mas eu gostaria de fazer-lhes entender que existem alguns conceitos e métodos de interpretação no livro de Apocalipse. Existe o pré-milenismo histórico, depois veio o amilenismo através de Agostinho e Orígenes, veio o pós-milenismo, e no período da Contra-Reforma aparece com mais contundência o preterismo, aí nasce o historicismo, o idealismo e o futurismo. Mas a maioria esmagadora dos crentes, eles não se atêm para esses conceitos e métodos de interpretação, senão para as 3 principais abordagens da escatologia, que são chamadas de pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação que há de vir. O mid-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada no meio ou durante a grande tribulação que há de vir. E os pós-tribulacionistas defendem que a igreja será retirada de forma brusca, assim, depois da grande tribulação. Eu
a início de conversa, eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja será retirada de forma brusca e sobrenatural antes da manifestação do homem do pecado do anticristo. E eu gostaria de discorrer aqui em rápidos minutos a respeito desse texto que lemos aqui no capítulo de número 6 de Apocalipse. Vocês sabem que nós estamos vivendo aquilo que é chamado de hora undécima, dentro de uma parte mais categórica, usando as palavras de Jesus. Nós estamos vivendo aquilo que conhecemos como princípio das dores. O princípio das dores é desde a morte e ressurreição de Cristo até o arrebatamento da igreja. Os escatólogos defendem que nós estamos vivendo, assim de forma técnica, aquilo que se é chamado de noite escatológica. A noite da escatologia é marcada pela desvalorização da pregação do Evangelho, pela secularização dos valores absolutos do cristianismo, pela apostasia desencadeada. A verdade é que esse tempo que estamos vivendo talvez seja o melhor dos tempos e o pior dos tempos. Sim, é paradoxal. Nós vivemos o melhor dos tempos e também vivemos o pior dos tempos. São tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo de número 3 está exatamente contextualizado com esse tempo que a gente está vivendo. E a verdade é que o mundo ansiosamente aguarda a manifestação do anticristo, e a igreja, como sempre, ela está alicerçada na bendita esperança, que é a esperança de que Cristo virá nos buscar. Queridos, não tem como desassociar todos esses eventos que estão acontecendo no nosso tempo com a política. Não existe desassociação. Existe uma plataforma política sendo montada, principalmente em países da Europa, em instituições puramente humanas, empreendimentos puramente humanos, são o braço físico de Satanás, que se prepara para a manifestação do seu filho mais importante. Nós o conhecemos como a ponta pequena, o rei feroz de cara. Conhecemos também ele como Anubis, aquele que se opõe a uma ordem estabelecida. Comumente ele é conhecido de praxe, não só pela igreja, mas como também por alguns do mundo, como o anticristo. E o anticristo é este ser que aparece aqui no capítulo de número 6 de Apocalipse. Eu sei que alguns defendem que este cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é Cristo, mas não há possibilidade alguma do cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 ser Jesus Cristo. Por que, pastor? Preste atenção nisso. O capítulo 4 de Apocalipse é o capítulo que inclusive eu mais gosto do Apocalipse. Fala a respeito da estrutura do trono do Pai. No capítulo de número 5 fala a respeito do trono do Pai e à sua direita um livro selado com 7 selos, que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra é moralmente digno sequer de olhar para este livro, nem de desatar os seus 7 selos. E João visita uma dimensão, porque no livro de Apocalipse João visita 3 dimensões: a dimensão era, a dimensão é e a dimensão será. Aqui no capítulo 5 João visita a dimensão era, quando Cristo ainda estava no seio do Pai, e ele ouve alguém dizer que não há digno algum no céu, nem na terra. E quando se fala que não havia ninguém digno no céu, se fala a respeito dos anjos. Na terra, os homens, e debaixo da terra, os demônios. Não havia ninguém digno de abrir o livro, nem de sequer olhar para ele. E João diz: e eu chorava muito. A palavra chorar aqui não é cloreto de sódio, é desespero. João está gritando, porque ele sabia que sem Cristo a humanidade estaria perdida. Mas quando ele está neste choro, um dos 24 anciãos transporta ele dessa dimensão era para a dimensão é, e diz assim: não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. No capítulo de número 6, você percebe no versículo 1 que é o Cordeiro, e o Cordeiro nós sabemos que é Cristo.
É o cordeiro quem abre o primeiro dos 7 selos. Eu vou repetir o versículo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, João disse: olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. E é aqui que ele percebe a manifestação do anticristo. E ele diz: e olhei, e eis um cavalo branco. Pastor, o anticristo vem montado num cavalo? Não, o anticristo não virá montado no cavalo. Cavalo significa força, ele virá em força. Mas pastor, o texto diz que o seu cavalo é branco. Branco fala de religião, porque o anticristo possui uma religião. E João continua olhando na visão, e ele diz que o cavalo é branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Arco fala de uma arma de longa distância. Isso fala do alcance político do anticristo. Ao mesmo tempo, João diz que ele recebe uma coroa. Ele não tem uma coroa, ele recebe uma coroa. A coroa denota autoridade, uma autoridade política, porque além do anticristo ser religioso, ele é também político. E a ordem cronológica é esta: religioso e político, religioso e político. E por que segue essa ordem, pastor? Porque a política executará os propósitos da sua religião. Agora ouça, por favor, Apocalipse capítulo de número 13, verso 1. Palavras de João: e eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Deixa eu tentar aportuguesar aqui de forma mais fácil para que a gente entenda. Olha o que João está dizendo: e eu pus-me sobre a areia do mar. Você sabe o que significa mar na Bíblia? Mar na Bíblia significa povos. Deixa-me ler Apocalipse 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: vem, João, mostrar-te-ei a grande prostituta, a falsa religião, que está assentada sobre muitas águas. E João não entendeu que o anjo estava lhe mostrando. E o anjo explica a João, no versículo de número 15 do capítulo 17. E ouça o que o anjo diz no versículo 15 do 17. Ele disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, a falsa religião, são povos e multidões e nações e línguas. Então mar na Bíblia significa povos, nações, etnias. Capítulo de número 13. Pastor, você vai ficar no 13 e no 17? Sim, porque Apocalipse é assim, você só entende um texto com outro texto. E João está dizendo: e eu me pus sobre a areia do mar. João está dizendo que em visões de Deus, ele se achou no meio de um povo, no meio de uma etnia, no meio de uma língua. Este mar aqui, possivelmente, eu acredito particularmente, que seja o mar Mediterrâneo, que banha 3 dos 5 continentes, e é o maior mar da terra. E essa posição geográfica, para mim particularmente, sem sombra de dúvidas, é o Oriente Médio. Então João está dizendo que ele viu subir do meio de um povo, do meio de uma língua, do meio de uma etnia, do meio de uma nação, uma besta. Pastor, quem é esta besta? Esta besta é o mesmo cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Lembre-se que o cavalo representa a força, a cor do cavalo branca representa a religião, o arco fala da sua distância, o seu alcance político, e a coroa na sua cabeça denota a autoridade política. Aqui ele é uma besta porque ele é um ser violento, bestial. E ouça, João diz que ele possui 7 cabeças. Porque é claro que o anticristo não é um homem com 7 cabeças. 7 cabeças aqui fala de astúcia,
fala de sagacidade, fala de inteligência. João disse que ele possui 10 chifres. Esses 10 chifres representam 10 nações bélicas. Escutem, 10 nações bélicas que se aliarão a ele. Veja Apocalipse 17, verso de número 12. Olha o que João diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. É claro que os reis aqui é uma referência a presidentes de nações que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Apocalipse capítulo de número 13, ainda versículo de número 1. João diz que além das 10 cabeças, ele possui 10 diademas. Diadema é um distintivo real, é uma meia coroa. Isso significa que o anticristo terá domínio político sobre essas 10 nações bélicas. E João continua dizendo ainda no verso 1, que ele tem um nome de blasfêmia. O seu nome de blasfêmia é porque ele blasfemará contra Deus. Veja Apocalipse 13, versículo de número 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. É por isso que eu defendo que a igreja, no período tribulacional, não estará aqui, porque observe que ele blasfema não só contra Deus, mas contra o tabernáculo de Deus e contra os que habitam no céu. Então a igreja já foi embora daqui. Versículo de número 2 do capítulo 13. É preciso que vocês prestem atenção, porque Apocalipse não é fácil também assim de se entender. Verso de número 2: e a besta que vir era semelhante a um leopardo. Isso aqui fala de rapidez, isso aqui fala de velocidade. Ele é muito ágil. O versículo ainda 2 diz que além dele parecer com um leopardo, os seus pés são como os de urso, falando de estabilidade, falando de força. João diz que ele tem uma boca como de leão. Leão é a figura que representa a Babilônia. Isso mesmo, o leão é uma figura que representa Babilônia. A boca como de leão fala de grandeza. Pastor, quem é Babilônia? Babilônia é a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana? Não, eu não entendo que a ICAR seja a Babilônia, de forma, maneira, hipótese alguma. Até porque a ICAR como instituição, pastor Benedito, ela passa a existir a partir do 4º, 5º século depois de Cristo. Babilônia existe desde Gênesis 10. Foi Nimrod, o poderoso caçador diante da face de Deus, quem edificou Babilônia. Pastor, quem foi Nimrod? Nimrod, para nós que estudamos a Bíblia, é o anticristo da pré-figuração profética da graça, porque Gênesis é graça. Nimrod é o anticristo do Gênesis. Ele não era um caçador que fazia safari, caçando animais. Nimrod era um poderoso caçador, porque ele caçava humanos e traficava-os como escravo. Nimrod casou com a sua própria mãe, Samiramis. Lembra que teve um filho por nome Tamuz? Aquele mesmo Deus que aparece em Ezequiel, capítulo de número 8, quando as mulheres estavam chorando por Tamuz, que era o Deus da vegetação. Foi Nimrod quem estabeleceu Babilônia. Babilônia, você sabe que representa confusão, representa idolatria. Babilônia é o espírito anticristão, que se opõe a tudo que se chama Deus ou que se adora. A verdade é que o espírito do anticristo já está na terra, desde que o homem pecou, e ele trilha uma linha tênue. Assim que Adão pecou, esse espírito entrou na terra e ele começou a possuir pessoas. A primeira pessoa que o espírito do anticristo possuiu, Cleiton, foi Caim, que matou seu irmão Abel. Quem mata o seu irmão tem o espírito do anticristo. A outra pessoa
que o espírito do anticristo se apossou no livro de Gênesis foi Cã, o filho de Noé, quando desonrou o patriarcado, a paternidade, desonrou o seu pai, denunciando a nudez do seu pai. E esse espírito vem entrando em vários personagens durante todo esse tempo bíblico, inclusive no nosso tempo. João diz assim na sua primeira epístola, que existe muitos anticristos no meio de nós, mas há de se manifestar o homem que é de fato o anticristo, que é o filho mais importante de Satanás. João diz que além de boca como de leão, ouçam isso, o dragão, que é Satanás, deu-lhe o seu poder, deu-lhe o seu trono e grande poderio. Ouçam isso aqui, senhores. Isso aqui tudo gira em torno de uma paródia. O diabo sempre quis imitar Deus, pastor Benedito. O que é uma paródia? É a recriação de uma história. Satanás quis sempre parecer com Deus. Lembra do livro de Isaías, capítulo de número 14? Aquele texto que é um texto de dupla referência, que ao mesmo tempo que fala do rei de Babilônia, está falando de Chamael, que é aquele que atrai a Deus, que conhecemos como Lúcifer, que não é mais, que é o diabo, Satanás, capiroto. De acordo com o adjetivo que você quiser dar a ele queria subir acima das estrelas de Deus, ele queria estar acima da glória de Deus, e ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Satanás sempre quis imitar Deus. E por que você disse que é uma paródia, pastor? Eu vou perguntar para vocês: de onde veio Jesus? Veio de cima. De onde virá o espírito do anticristo? De baixo. Jesus veio de quem? Veio do Pai. O anticristo virá de quem? De Satanás. Jesus veio de cima. O anticristo virá de baixo. Jesus veio com quem? Com o Espírito Santo. O anticristo virá com quem? Com o falso profeta. Jesus nos marcou com o quê? Com o Espírito Santo. O anticristo marcará a humanidade com o quê? Com 666. Jesus nos deu o quê? A vida eterna. O anticristo, ele dará a morte eterna. Só que o anticristo, ele não vai se manifestar sozinho. O anticristo se manifestará com outro personagem. Quem está entendendo o que eu estou pregando até agora? Verso 11 do capítulo de número 13. Ouça o que diz o texto: e vi subir da terra. Não é mais do mar, é da terra. E vi subir da terra outra besta. Quem é esta besta? O falso profeta. A primeira besta é o anticristo, e a segunda besta é o falso profeta. Ouça o que diz o verso de número 11: e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Aparentemente ele parece ser uma pessoa, mas olha o caráter dele. Mas falava como o dragão. Isso significa que o caráter do falso profeta é o mesmo caráter do anticristo, e ele fala como o dragão. Qual a função do falso profeta? Versículo de número 12 do capítulo 13: e exerce todo o poder da primeira besta. Deixa eu colocar numa linguagem mais fácil para que a gente entenda. E exerce todo o poder do anticristo na sua presença, e a sua função é fazer com que a terra e os que nela habitam adorem o anticristo, cuja chaga mortal foi curada. O que é a chaga mortal? Deixa eu tentar explicar bem rapidamente. Eu disse a vocês que tudo gira em torno de uma paródia. O ministério do anticristo vai durar em torno de 3 anos e meio. Como foi o ministério de Cristo? E sabe o que vai acontecer? Ele vai morrer, porque o falso profeta vai forjar a sua morte, e ele vai ressuscitar. E o mundo vai ficar perplexo, boquiaberto, estupefato, porque a função do falso profeta, que é um bruxo poderosíssimo, é fazer com que a terra adore o anticristo. Veja o versículo 13 do capítulo de número 13. Olha o que o texto diz, versículo de número 13: e faz grandes sinais,
de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista de todos os homens. O anticristo terá este bruxo extraordinário ao seu lado. Será uma espécie de primeiro-ministro que fará com que a terra adore o anticristo como Deus. Lembre-se, o governo do anticristo é baseado em 3 pontos básicos. Quantos pontos? 3. Número 1, um governo mundial único. Número 1, número 2, uma moeda mundial única. Número 2, e lembre-se, a moeda chinesa já operou em alta acima do dólar ultimamente, tá? Porque as nações estão se unindo para derrubar a força do dólar e implantar a moeda chinesa, tá? E número 3, um controle social mundial único. Só para você memorizar, um controle mundial social único. Esses são os 3 pontos básicos do governo do anticristo. Lembre-se, irmãos, o mundo está caminhando a passos largos para receber de braços abertos este ser. A igreja de Cristo, ela está caminhando em direção ao céu, no aguardo de que a trombeta soe e que nós sejamos retirados de forma sobrenatural da terra para encontrar Jesus Cristo nos ares. Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui nessa noite tem essa esperança? Levante uma das suas mãos, por favor. Levante uma das suas mãos. Aponte o dedo de profeta aí, pelo menos para 10 pessoas. Fale para alguém: eu quero ver você no céu. Fale para alguém. Será um tempo como o mundo nunca houve. Esse bruxo fará coisas terríveis, enganará a humanidade. A verdade, queridos, é que nós já estamos sendo controlados de alguma forma. Sim, nós já somos um robô e a gente nem sabe. Você sabia que a maior guerra de hoje não é por petróleo, é por informação? Você já olhou as políticas? Você leu a política de privacidade dessa nova rede social chamada Threads do Zuckerberg? Não leu? Pois fique sabendo que você que agora baixou esse aplicativo, essa nova rede social no seu celular, nas políticas de privacidade, está escrito que ele pode desfrutar do seu celular. Todos os aplicativos, ele tem acesso a partir dessa rede social. Eles sabem tudo, inclusive a sua localização, independente ou não, se você esteja com a sua localização on ou off. Tudo o Zuckerberg agora tem. É uma batalha por informação, pastor. Sim, nós somos robôs. Você está pensando que essa câmera frontal do seu smartphone é para você tirar selfie? Não é ela. Essa câmera frontal do seu celular é exatamente para captar a íris dos seus olhos. Nós somos robôs e a gente nem sabe. Fale alguma coisa. Isso aqui está vivo, pastor. Está ouvindo. O que você fala e o que você vê. Posteriormente, as redes sociais, o Wikipedia, o Google, o YouTube e as redes sociais, elas te apresentam aquilo que você fala e aquilo que você está enxergando. É o tempo da tecnologia. Você está pensando que quando Cristo arrebatar a igreja, pastor, porque nos seus seminários por esse Brasil e mundo afora, eu já ouvi gente dizer assim: se eu não for agora, eu vou depois. Quanta estupidez, pastor, quanta ignorância. E se tu morrer hoje, e se você morrer amanhã, você está pensando que no período tribulacional vai ser fácil ser crente? Não vai ser fácil, não. É claro que vai haver salvação. Haverá um avivamento extraordinário. Os anjos pregarão nesse período. Muitas pessoas chegarão aos céus. Apocalipse 7 diz que eles chegarão aos céus com vestes brancas e palmas nas mãos, porque eles foram vitoriosos aqui na terra. Mas a igreja do Cordeiro, a igreja de Cristo, ela será retirada a qualquer momento da vossa. Não será um tempo fácil, é um tempo apocalíptico, amados. Eu sei que essa mensagem, pastor, é uma mensagem antiquada. As pessoas esperam hoje, a grande maioria, essa é a verdade. Eu não sou muito antigo na igreja, tenho 30 anos, até os anos 2000, eu ouvi muito a respeito disso. Era só céu, inferno, santidade, arrebatamento. Dos anos 2000 para cá, as coisas desandaram. Começou a subir os cultos, muitos coaches. Tem muita gente que vai para a igreja para ouvir alguma coisa que massageie o seu ego. Os crentes estão insistindo
com aquilo que quer ouvir. Quem é você para exigir de Deus alguma coisa? As mensagens de Jesus foram mensagens duras, pastor. Jesus não ficou dizendo a ninguém não: ô Benedito, me segue por favor, Benedito, me segue. Jesus nunca disse isso. Ele disse assim: quem quiser, venha. Pare de querer vir para a igreja para ouvir aquilo que você quer. Deus não vai falar com você aquilo que você quer, nem o que eu quero. Ele vai falar aquilo que eu preciso ouvir. Nós precisamos ser sacudidos por Deus. Deus está precisando nos chacoalhar. E eu estou pronto para ouvir sua voz, meu Deus. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Irmãos, a gente se prepara para tudo, irmão. A gente prepara para tudo. A gente precisa estar preparado para o arrebatamento. Por que preparado? Porque a igreja não vai se preparar. A igreja já está preparada. E está esperando o arrebatamento. Cristo vai levar a sua igreja. Aqueles que ficarem aqui, não será fácil. Não será fácil. É um aparato tecnológico incrível, senhores. É um aparato tecnológico extraordinário. A monitorização, sabe? O controle social mundial. Pessoas vão fugir para ilhas, para matas, para as selvas, vivendo escondidos debaixo de escombro. Você sabe que nós já temos a tecnologia 4G, já tem 5G, e a China está desenvolvendo a tecnologia 6G, 7G virá também. Você sabe que a maioria da internet é cabos por baixo do mar. Agora já estão desenvolvendo outro tipo de internet para o mundo, que é através de satélites. Gente, o mundo será completamente monitorado. Todos os eletrodomésticos que estão sendo agora fabricados virão com sinal de Wi-Fi. No carro já tem as motocicletas, as bicicletas, os microwaves, os fornos micro-ondas, fogão, ar-condicionado, tudo sinal de Wi-Fi. Já existe até aplicativos no celular para você, para você operar através do aplicativo, tudo dentro da sua casa, arrone, câmeras, tudo com sinal de Wi-Fi. Não será fácil, irmãos. O mundo está completamente contextualizado a um aparato tecnológico de monitoramento como nunca antes. E ouça, o anticristo vai marcar as pessoas. Marcar como, pastor? Marcar com 666. Eu sei que esse número aqui é um número que parece ser bicho de 7 cabeças, mas não é, pastor. A não ser que alguém me apresente alguma coisa que eu não saiba. Porque eu tenho 23 anos estudando isso aqui. Meia. Apesar de que muitas pessoas já achavam até que a sandália havaiana era 666. A marca, sim, a marca. Teve tempo que crente não usava a sandália havaiana, sabia? Quando lançou o rádio no Brasil, crente não escutava rádio, porque achava que o rádio, Marcos, era a marca da besta. Quando lançou a televisão, pastor Benedito, o senhor pode falar melhor para nós. Ninguém queria televisão dentro de casa. Era o chifre do Satanás. Era a marca da besta. Aí lançaram o computador. Disseram que o computador era a marca da besta. Aí lançou o controle remoto da televisão. Porque a televisão não tinha controle remoto. Quando lançou o controle remoto, disseram que o controle remoto era a marca da besta. Aí veio o tempo da internet, o www, o World Wide Web. Disseram que o www era a marca da besta. E tem até gente
2019, irmãos, o sensacionalismo foi sem precedente. Disseram que o coronavírus era a marca da besta. Aí veio o tempo da máscara. A máscara é a marca da besta. E quando lançou a vacina, que o povo começou a tomar vacina, aí que me perguntavam todos os dias, centenas de pessoas, pastor, a vacina é a marca da besta. E agora estão dizendo que o Pix é a marca da besta. Amados, nada disso é a marca da besta. Nada disso. Isso é apenas o desenvolvimento tecnológico. A marca da besta a palavra marca vem do grego, que é chamado de charagma. Repete após mim, charagma. Para não esquecer. Não, nunca mais esquecer. Charagma. A palavra charagma é marca. E marca em grego é charagma. A palavra charagma é de onde advém a palavra caráter. A palavra charagma é de onde advém a palavra caráter. Não é que o anticristo vai correr atrás das pessoas, sabe? Prender a pessoa, vem cá, eu vou te amarrar. Aí injeta uma tecnologia na mão ou na testa e a pessoa vira um zumbi seguindo o anticristo. Não é, não vai acontecer isso. Porque ninguém vai desenvolver uma tecnologia para aplicar em alguém, para tirar o poder de decisão da pessoa, pastor. Uma vez que no período tribulacional vai haver salvação. Pastor, o que você está querendo me dizer? Eu estou dizendo que as pessoas vão aceitar o 666 de forma racional, de forma inteligente, de forma deliberada. O anticristo vai propor: essa é a marca que te identifica e a minha religião. E a pessoa voluntariamente vai aceitar. Caso não queira, e isso aqui é obrigatório, tá? Caso as pessoas não queiram, muitos serão decapitados, degolados. É aí que muitos não vão aceitar e vão sofrer a penalidade máxima. Vão morrer em nome de Cristo para poder ganhar a salvação. É por isso que em Apocalipse está escrito que aquele que receber a marca da besta já estará condenado, porque recebeu de forma consciente, racional, deliberada. Amados, eu não quero estar aqui. Eu não vou estar aqui nesse tempo. Eu vou para o céu porque eu estou esperando. Eu venho pregando isso há muito tempo. Eu estou esperando esse dia. Quem está esperando esse dia? Levante uma das mãos, por gentileza, lá em cima. Meu Deus do céu. Levante uma das mãos, levante uma das mãos. Levante uma das mãos, levante uma das mãos. Bate na mão de alguém aí. Vai, bate com força para ficar vermelho. Diga, você tem que ir. Você está pensando, porque tem gente que está dizendo assim: Jesus vai promover um avivamento antes do arrebatamento. Eu não acredito nesse avivamento mundial, tá? Deus não está concorrendo com Satanás. Não existe concorrência de Deus com o diabo. A Bíblia diz que é melhor uma alma salva. Uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Quando Jesus vir, ouçam que eu estou finalizando. Quando Jesus vir, e se ele vier hoje, por favor, isso aqui não é doutrina, pastor. Não é doutrina. Mais uma vez digo, não é doutrina. É um pensamento meu. E não só meu, de alguns outros. Se Jesus vir hoje, 10% dos crentes sobem. 10%. Você está pensando que o Evangelho é no céu? O Evangelho é aqui. A nossa vida aqui identifica se somos ou não de lá. Ofendeu, peça perdão. O agressor te pediu perdão, perdoe. Comprou, pague. Tomou emprestado, devolva. Quantas pessoas não se olham, não se falam, não se perdoam, não lembram dos órfãos, das viúvas, não faz missões, não vai no evangelismo,
são pessoas contendeiras, problemáticas, linguagem